possam nos envolver, a nós todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, aos nossos amigos que nos acompanham de longe, os internautas, para que nós possamos refletir juntos sobre uma das mais enigmáticas parábolas de Jesus, a parábola do festim de bodas. E nós iremos convidá-los para uma videoleitura do texto, um vídeo que foi adaptado pela equipe jovem do estado do Rio de Janeiro durante o Encontro de Mocidades Espíritas do estado do Rio em 2013. E eles fizeram um recorte muito interessante que nós passaremos agora a ver e ouvir o texto antes de nós começarmos as nossas reflexões. E nós iremos nos ater a apenas um dos versículos, o último versículo desse texto, para que a gente possa entender em profundidade alguma coisa da parábola do festim de bodas. Falando por parábolas, Jesus disse que o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, ordenou a seus servos que chamassem para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram. O rei mandou outros servos, com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros ainda pegaram os servos e os mataram. Sabendo disso, o rei ficou furioso e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. E então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram convidados não eram dignos dele. Ide e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio, e então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Boa noite a todos. Façamos nossa reflexão sobre esta parábola, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Parábola sempre traz algo enigmático que precisa ser descoberto. É intrigante. E exatamente por ser intrigante é que nós temos que nos dobrar sobre o texto para assimilar e perceber onde está o ensinamento e o propósito de nos despertar para transformações. Esta parábola do festim das bodas, olha que coisa bonita, festim de bodas. Todos nós temos essa experiência conosco de um casamento. Em Mateus, o texto se refere a um rei que está comemorando as bodas de seu filho.
Já em Lucas, é um senhor que dá um banquete. Interpretações diferentes, mas com o mesmo sentido. Vejamos o que tem a ver isto conosco. Casamento é uma coisa que nós sabemos que muda demais a vida da gente. É ou não é? Nós que somos casados. A vida era de um jeito, depois do casamento passou a ser de outra forma. Os valores, as ocorrências, as reações, o comportamento, a conduta, tudo muda. Só mais forte do que o casamento para mudar o comportamento do homem, vocês sabem o que é. O que é mesmo? A morte. Porque a morte também faz esta transformação. E é incoerente quando você vê que numa festa, o rei, vou me ater ao texto de Mateus, manda convite aos seus convidados, através dos seus servos, para que venham comemorar um instante feliz na vida da pessoa, que é uma festa de casamento. Mas acontece que o que acontece com os servos, eles são maltratados, humilhados, e as respostas são as mais inesperadas, dizendo, não, eu tenho mais o que fazer, vou cuidar das minhas propriedades, eu estou com uma nova parelha de bois, vou testar para ver como está, não vou poder ir, não tenho condição de atender a este convite. Ponto. Vamos refletir nisso aí. Este rei é Deus, nosso Pai Celestial, que nos convida a todos nós para uma festa. Esta festa é a nossa entrada no reino de Deus. É a finalidade maior da nossa existência, é o sentido da nossa vida. Porque nós estamos aqui para nos prepararmos para esta evolução, este crescimento, esta transformação, para termos condição de auferir uma vida melhor e realmente cumprir a finalidade principal da vida, que é a evolução espiritual, o crescimento do espírito imortal. E por que estes servos foram tão maltratados? E por que estes convivas foram tão grosseiros? Todos estamos constantemente sendo convidados para a vida espiritual. Mas acontece que a gente tem tanta coisa que fazer. Não, primeiro eu tenho que cuidar da minha profissão, da minha família, da minha renda, da minha residência, do meu lazer. Tudo é mais importante do que estar sensibilizado para a sua evolução espiritual, que é, na verdade, o que importa mais. E foram maltratados, sim, porque as pessoas se aborrecem de ouvir a verdade. Elas não querem ser despertadas para a realidade. Elas preferem ficar na hipnose de uma ilusão de que os valores são estes supérfluos que a gente se prende tanto, se preocupa tanto, se desgasta tanto por eles. O povo convidado foi o povo monoteísta, que já vinha de outro planeta com a percepção do Deus único, os hebreus. Os demais eram pagãos, idólatras. O rei se irou com aquela reação e disse, pois então convide todos que encontrardes. Abriu a oportunidade para os pagãos. Aqueles que já sabem da existência do Deus único, se recusam a saber mais, a se informar, a se preparar, a burilar o seu espírito para o que os aguarda. Estes não estão interessados, então que os outros tenham a oportunidade. E realmente o salão de festa se encheu. O rei já havia preparado tudo para isto.
vai fazer uma observação das pessoas que estão ali para o festim e depara-se com uma pessoa que não veste o traje nupcial. Quando eu digo que a parábola é cercada de impactos e de certas questões que você precisa, enigmáticas, que você precisa descobrir por que acontecem, logicamente você vai pensar assim, bom, ele abriu as comportas para todo mundo entrar, abriu as portas da sala para que todos penetrassem, e agora está botando para fora um. Não foi liberado para todo mundo. E por que este cidadão foi admoestado de que seria retirado, seriam-lhe atadas as mãos e os pés, e seria lançado num local onde haveria choro e ranger de dentes? Olha como é impactante a parábola. Vamos descobrir-lhes o código, vamos decodificar o significado disto. Não estar vestindo o traje nupcial significa não estarmos com o nosso perispírito devidamente preparado para o reino de Deus. Nosso perispírito, nós espíritos sabemos a ligação liame entre o corpo material e o espírito, que é luz. E o perispírito permanece e ele é constituído dos nossos atos, nós nos refletimos nele. A vida nos mostra que a mente é reflexo de tudo o que pensamos, desejamos, almejamos, construímos, ansiamos, fazemos, buscamos. Tudo se reflete no nosso corpo semimaterial, porque a nossa essência imortal e eterna, o Espírito, é que viverá pela eternidade. E nós construímos a nossa luz por conta dos nossos próprios atos e inteira responsabilidade. Este cidadão calou-se, foi realmente retirado. E o que significa? Muitos os chamados, ele não foi escolhido. Já sabemos por quê. Quem faz a escolha? É Deus quem faz a escolha. Ele quer que todos os seus filhos, a quem muito ama, constituam aquela pleiade de espíritos luminosos para poder auferir as vantagens do reino. Mas até que a pessoa se conscientize, até que ela desperte para esta realidade, ela não será escolhida, ela será excluída, até que possa constituir-se num ser digno de usufruir as benesses do reino. Então, os convidados são chamados, poucos escolhidos. A condição humana, agora vamos ver a nossa situação, que até levo para os senhores esta questão, para cada um em particular se questionar sobre a sua condição humana perante as leis naturais, as leis morais, as leis divinas. As leis divinas, elas são universais. É para todo o cosmos. São aquelas 10 leis que nós sabemos. Lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da destruição, da conservação, da sociedade, da igualdade, da liberdade, do progresso, da justiça, do amor e da caridade. Todos estamos submetidos a elas. E ante estas leis, nós poderemos estar em 3 escalas. Eu os convido para descobrir em que escala cada um aqui se encontra. Você é um escravo, um servo ou um filho de Deus? Questione-se, porque nós vamos aprofundar
explicando a condição de cada um, para vocês terem mais segurança daquilo que decidiram sobre si mesmos, ou então para aquilo que deverão fazer da agora para frente. O escravo é aquele que ainda está jungido às coisas materiais. É escravo dos bens materiais, da hipnose que o mundo exerce sobre nós, seres humanos. O servo é aquele que dá de si, com prazer, absoluta entrega. O faz com amor. E o filho? O filho é aquele que já tem a responsabilidade de zelar do que é do pai, porque o que é do pai é dele. E assume para si as responsabilidades que o pai tem para com o ser humano. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, vê se dá para nós sentirmos que nós nos escravizamos a propriedades, a vaidade, a prepotência, ao orgulho, a vaidade intelectual, física, mesmo até no conhecimento espiritual. Há pessoas que querem concorrer um com o outro, mostrando que sabem um pouco mais. Na condição de escravo perante as leis naturais, nós estamos vendo através de crianças, porque não tem nada mais puro nem autêntico do que criança. Quando a gente diz, eu quero, minha bênção, mas o que predomina na minha vida é o meu querer. É isto que é mais significativo, soberanamente importante. Eu quero minha cura, meu milagre. Eu quero estar curado. Eu não mereço estar passando por esta situação. E quando a vida lhe sorri, eu estou tendo a vida que eu mereço. Muitas vezes a doença vem como uma salvação na vida da pessoa, que é um chamamento, é uma oportunidade para que ela volte-se para si mesma, reflita e comece a perceber se já não está na hora de deixar um pouco a escravidão material e começar uma ótica mais divina, mais celeste, mais iluminada. Cadê o meu varão abençoado? Fazem todas as promessas para casar e depois todas as promessas para descasar. Eu só queria um aumento no meu salário e nunca é aquilo suficiente que eu julgo que mereço. Na condição de servo perante as leis naturais, seja servo, dê de si mesmo aos outros. Isso está em Lucas 9, 23. Vamos lembrar também um momento em que a Mãe Santíssima, quando ela, na Anunciação, recebe a visita do anjo Gabriel, ela diz, Ave Maria, ele diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o que ela respondeu? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. O servo é aquele que dá de si mesmo, incondicionalmente. E a condição de servo é uma preparação para que nós venhamos a assumir a nossa condição de filho. É importante que vejamos isso. Então, nós temos avalistas e investidores que fazem fé na nossa performance, na nossa conduta, no nosso crescimento, na nossa evolução. Nós fazemos parte de uma imensa rede. E o nosso comportamento interfere na rede inteira.
A melhor forma de ser uma pessoa útil ao mundo é ser bom. Porque a bondade de uma pessoa, ela vai contaminando, despertando, perdoando e fazendo com que haja aceitação de todos os demais ante as ocorrências naturais da vida que surgem para o nosso crescimento espiritual. Nós falamos muito, nós espíritas, em karma. A palavra karma é do sânscrito, significa ação e reação. Você é livre para agir, mas desde que agiu, você é escravo da sua ação. Então você tem condição de construir reações boas ou ruins, dependendo da qualidade do que você faz. Tem karma bom também. A pessoa fica tão preocupada em se policiar para não aumentar o seu karma, pensando sempre no negativo. Mas nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós escrevemos o script da nossa vida. Nós somos os atores. O ator ou a atriz que representa o enredo da nossa história, que poderá ser drama, comédia, poderá ser uma realidade útil, de grande crescimento para todos nós. Só quero enfocar a responsabilidade de cada um de nós ante o nosso destino, que é construção nossa. Na condição de filho perante as leis naturais, nós lembramos quando foi ouvida a voz do Pai Celestial, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,16. Que Jesus nos abençoe. Eu vou interromper rapidinho aqui a palestra para um aviso. Tem um Uno preto, placa OG1 37. Sem o óculos não vou conseguir. 3717, estão com os vidros abertos. Depois desse pit stop, continuemos então as nossas reflexões. Muito interessante nós observarmos a colocação de Kardec dentro da estrutura da organização do Evangelho segundo o Espiritismo, a localização desse capítulo 18, que traz a parábola do festim de bodas. Kardec, em sua organização didática, ele faz uma partição colocando núcleos de textos que se referem primeiro às leis que regem a vida. Depois, ele passa a trabalhar textos que nos despertem para a evolução individual, a redenção individual. Então, nós temos uma série de textos, basicamente do capítulo 5 ao capítulo 17, que nos fala da necessidade nossa de estarmos ligados nessa possibilidade de crescermos cada vez mais e melhor. E o texto que antecede a parábola do festim de bodas, do capítulo 18, é exatamente o Sede Perfeitos, que é a última organização que se refere às necessidades da redenção individual. Aqui nesse capítulo, dos muitos chamados e poucos os escolhidos, nós iniciamos o estudo da redenção coletiva do homem. Por isso, essa colocação de sermos nós chamados e verificarmos se com nosso esforço chegaremos a ser escolhidos para dar continuidade às questões da espiritualidade maior. E nesse contexto, dentro da Bíblia, nós observamos que quando Mateus traz o capítulo 22, há pouco se falava sobre a questão dos lavradores maus, aqueles que não souberam honrar a vinha, aqueles que foram admoestados pelo próprio Cristo, dizendo que o reino de Deus seria transplantado para um povo que desse mais valor a ele.
Então é nesse contexto que Jesus traz a parábola do festim de bodas. Como Elzi bem colocou, os simbolismos na figura do rei, Deus, dos convidados, todos os trabalhadores que de alguma forma honraram a humanidade em todas as épocas da história, passando por grandes homens, profetas, benfeitores da humanidade de uma forma geral, são todos eles os servos, que nem sempre são respeitados. E o que é que nós temos que entender nisso daí? Se há chamados, é porque realmente existe um convite. Um convite do plano espiritual superior para que nós todos nos liguemos a essa questão de despertarmos-nos para a luz. Que luz? Alguma luz fora de nós? Não. A nossa própria luz interior. Porque disse o mesmo Cristo, vós sois a luz do mundo. Que mundo? Antes de sermos a luz de um mundo fora de nós, nós devemos acender essa luz para que ela ilumine a nossa própria jornada, para que ela sinalize para nós as condições de melhoria que cada um estamos sujeitos a executar. E se somos chamados, por que não atender esse convite? Por que continuarmos nessa condição de pessoas que se escravizam às dependências? Quando Jesus coloca que aquele que peca, quer dizer, aquele que tropeça com seus próprios pés, aquele que traz confronto com as leis naturais, ele se torna escravo de seus próprios desatinos. Então, quando se faz essa análise de uma categoria da humanidade em escravo, servo e filho, não se diz respeito somente a épocas remotas, mas é a nossa condição no aqui e no agora. Então, todas as vezes que burlarmos a lei, todas as vezes que formos de encontro às prescrições que nos orientam o destino, nós estaremos buscando a condição humana de escravo perante a lei. E aí nós estaremos na condição daquele que não portava o traje adequado. Por quê? Como foi colocado anteriormente, o nosso corpo espiritual, ele vai sendo marcado por todas as nossas experiências. E um dia, quando deixarmos esse corpo físico, nós seremos visualizados no plano espiritual com a nossa realidade. Então não temos como mascarar os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, a nossa rebeldia. Não temos como mostrar uma faceta quando, no fundo, nós somos escravos de uma outra condição. Uma condição que nos prende, que nos amarra às necessidades de refazimento do caminho. E essa necessidade de refazimento nos leva muitas vezes às trevas exteriores, onde há ranger de dentes, que significa reencarnações compulsórias, comprometidas com o refazimento do destino, que podem significar, no histórico daquele espírito, uma vida em que a enfermidade, o sofrimento, as provações severas sejam a tônica deste destino. É porque Deus quer? Não, absolutamente. É porque nós buscamos isso com os nossos próprios passos. Agora, uma vez libertados do pecado, desses tropeços, que seja bem entendido, fostes feitos servos da justiça. O que é o servo? É aquele que, no momento da sua condição reencarnatória, assina um contrato. Um contrato em que se faz compromissado com o trabalho, um contrato em que se faz compromissado com o cumprimento da lei, em que a pessoa se coloca, como a gente viu na prece pela paz, como um instrumento das leis universais. Então, nesse momento
em que esse contrato é assinado, rompem-se os grilhões. Libera-se a criatura para escrever uma nova rota. É como bem dizia o Chico, se não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora a escrever um novo fim. Significando isso, que a dinâmica da vida nos permite a cada instante modificar. E modificar para melhor, para a nossa liberdade, que tem exatamente o tamanho do nosso conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida em que aceitamos as verdades das leis universais, à medida em que respeitamos essas regras, nós vamos nos fazendo mais livres. Então, como coloca Jesus em João 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então esta era a posição de Jesus perante o seu discipulado, perante nós todos, que de alguma forma aceitamos o seu evangelho de renovação. Então que possamos deixar de lado a escravidão, os grilhões, que possamos buscar cada um de nós o melhor lugar na vida em que estamos no aqui e no agora. Então, isso é uma questão atualíssima para todos nós. Nós que estamos nesse entendimento, sobretudo com o conhecimento do Consolador prometido, a doutrina espírita, que não mascara verdades, mas que nos abre as comportas para o entendimento amplo, nós percebemos, nós avaliamos, nós analisamos situações como essa que está chocando o mundo inteiro. Quando de repente um ato terrorista coloca por terra um ciclo de vidas, desencarnações coletivas, que aconteceram no último dia 13 de novembro na cidade de Paris. E, no entanto, é interessante observar, essas ações acontecem no mundo inteiro. Mas por que nos chamou tanto a atenção? Porque é um patrimônio da humanidade. Construção de várias civilizações. Porque é alguma coisa que vai de encontro à nossa própria segurança. Mas e aí? Qual deve ser a nossa postura? Reclamar? Rebelar? Se quisermos auxiliar, como foi colocado, que nos façamos bons. Que nos façamos bons buscando vibrar em sintonia com a paz. Fazer a nossa prece pela paz mundial. Fazer a dedicação de nossas energias para que essa paz aconteça. Porque a paz não é uma construção isolada. Ela é uma construção de todos os irmãos em uma humanidade. Então a paz começa em mim. A partir do momento em que eu tento domar as minhas más tendências, a minha violência habitual, a minha impaciência, eu estou trabalhando para construir a paz em mim. E à medida em que eu sedimento esse comportamento, eu vou sendo uma criatura que pode influir positivamente na paz de todos. Isso é o significado da grande aliança entre o humano e o sagrado. A nossa conexão com o plano espiritual maior, para que sejamos realmente servos a caminho da condição de filhos, porque o filho é o herdeiro. E se nós quisermos herdar realmente, nessa fase de transição, a terra que será preservada, nós devemos começar essa construção de pacificação dentro de nós mesmos. Porque aí sim, com a nossa luz brilhando, extirpando toda a treva, nós seremos um ponto de apoio, de crescimento e de construção de uma nova era. Que Jesus nos abençoe.